Bom dia, queridos. Começo de uma nova semana, segunda-feira. Segunda-feira que, de um modo geral, é o dia em que a gente marca para começar os regimes, que nunca começam. E uma série de outros propósitos que a gente marca sempre para a segunda-feira, mas eles nunca vieram a acontecer. Mas a segunda-feira também, às vezes, é um dia temido, porque é o dia em que aquele cheque que a gente passou na sexta-feira vai chegar na conta e não tem lastro suficiente para o pagar. Segunda-feira é o prazo final para pagar os impostos que estão atrasados desde a semana passada, do mês passado, do ano passado. Segunda-feira, às vezes, é o dia daquela audiência que a gente tanto temia e que vai acontecer. Segunda-feira não é um dia como outro qualquer. Mas sabe, não importa quais são as expectativas para esta segunda-feira ou para esta semana. Se as expectativas não são boas, elas podem ser mudadas. E essas expectativas são mudadas por causa de coisas que acontecem, às vezes, num lugar invisível, num lugar fora dos olhos das pessoas. Nós temos no capítulo 17 de Êxodo descrita uma situação cujo resultado era previsível e desfavorável. O povo de Deus havia saído do cativeiro egípcio, que já durara 430 anos. Durante esse tempo eles eram escravos. O que eles faziam era amassar barro, misturar com palha e fazer tijolos para construir a glória do Egito. Pouco provável que estas pessoas tivessem qualquer treinamento militar. É pouco provável que eles tivessem sequer o direito de portar alguma arma. Mas o fato é que, tendo saído do Egito e começando uma jornada pelo deserto que vai durar 40 anos, era para ter durado menos de 2, mas vai durar 40. E quando eles começam a caminhada no deserto, um inimigo se levanta contra eles, os amalequitas, os descendentes de Amaleque. E eles vêm para atacar o povo de Deus. E então Moisés manda que Josué reúna alguns homens e saia para enfrentar o exército dos amalequitas. Os amalequitas tinham exército. O povo de Deus não tinha exército ainda não, era só uma misturada de escravos, recentemente alforriados por Deus. E estas pessoas, desprovidas de treinamento militar, provavelmente desprovidas de armas adequadas, saem para enfrentar um exército regular, um exército experimentado, um exército formal. As expectativas são as piores possíveis. Ninguém apostaria em Josué e no seu exército improvisado. Todas as fichas estavam a favor de Amaleque. E de fato, no início da peleja, começa a dar o resultado previsto. Amaleque prevalece sobre Israel. Mas num determinado momento, de uma forma inexplicável, a situação se inverte e Israel, Josué à frente do povo de Deus, começa a prevalecer contra o exército experiente de Amaleque. E daqui a pouco volta a acontecer o previsível. Amaleque começa a derrotar Israel. Mas depois a coisa se inverte. Israel começa a derrotar Amaleque. E aí, num determinado momento, a situação se estabiliza desta maneira. Israel, um exército improvisado, derrotando um exército experimentado. E mesmo os soldados que estavam no campo de batalha não conseguiam entender aquele resultado, porque a explicação não estava no campo de batalha. A explicação estava um pouco distante dali, mais para trás e mais para cima. Estava no monte, no outeiro, aonde Moisés havia subido com Arão e Hur. E a palavra de Deus nos conta que enquanto o povo estava batalhando lá embaixo, Moisés estava lá em cima orando pelo povo. E a palavra de Deus nos diz que quando Moisés erguia as mãos para os céus, o povo de Deus prevalecia sobre os seus inimigos. Quando Moisés, com as mãos cansadas, baixava, os inimigos prevaleciam sobre o povo de Deus. E isso aconteceu e se alternou mais de uma vez, até que Arão e Hur tiveram a ideia, mandaram Moisés se assentar numa pedra e ficaram eles sustentando as mãos de Moisés para cima, e aí a batalha foi uma vitória contínua para o povo de Deus. Sabe, querido,
Muitas vezes a batalha que a gente vai enfrentar, ela pode ser vencida por antecipação, em casa, em oração. É a oração que pode mudar o resultado de todas as expectativas para este dia. Mesmo sendo uma segunda-feira, você pode derrotar todos os adversários que você vai enfrentar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, em todos os dias. Não necessariamente no campo de batalha, mas a batalha pode ser vencida antecipadamente, no seu lugar de oração. E aí no campo da batalha vai ser apenas a ratificação de uma vitória que Deus já lhe terá dado. Que tal conquistar a vitória antes da batalha começar? É no seu cantinho de oração, é na presença de Deus. Deus te abençoe, que Deus te dê vitórias, hoje, amanhã, depois e sempre. Mas aprenda o segredo, a vitória é conquistada antes da batalha.